Você coloca um jogador para atuar e para ser titular, que não vem desempenhando bem nos treinamentos, como é que você vai levar o restante do grupo? Se o Pedro pode treinar mal, a Arrascaeta pode olhar para o Pedro e falar, eu também posso treinar mal, para que eu vou me esforçar aqui? Eu vou ser titular no final de semana, eu vou treinar mal também. Então, a atitude do Filipe Luís, àquela altura com o Pedro, foi corretíssima. E depois? Porque essa atitude eu não discuto. Ele estava treinando mal mesmo, o GPS entregou, o treinador viu, aí depois ele voltou, o Flamengo fez 8 no Vitória, fez não sei o quê, fez um monte de gol e parou de fazer gol. Há diferentes maneiras de pensar futebol e todas elas fazem sentido. É uma questão de preferência. Então, Mas, a preferência esbarra quando você tem a efetividade. Né? Não, você tem dois técnicos que fazem um belíssimo trabalho no Brasil hoje. Abel Ferreira e Filipe Luís. Eu coloco o Leonardo Jardim nesse também, balaio. mas vamos comparar os dois que estão na ponta. O jogo de domingo, né? Eles pensam o jogo de maneira totalmente diferente e até as escalações. O Abel, geralmente, quando ele cria uma estrutura, ele adapta os jogadores à estrutura e segue mais fiel ao 11 inicial. O Filipe Luís, desde o começo do trabalho dele, claramente não é isso que ele prega. Para ele, cada jogo é um jogo e cada escalação vai ser a melhor para aquela determinada partida. Se você for olhar os índices de pressão, PPDA, que chama, é o índice de passes por... pressão por passes, quanto você deixa o adversário trocar passes nos primeiros 60 metros, até você roubar a bola. Em vários índices relacionados a esse, o Pedro está abaixo do Plata, o Pedro está abaixo do Bruno Henrique, está abaixo do Luiz Araújo. Mas isso é fundamental? É fundamental. Não dá para pensar o jogo do Filipe Luís sem pensar em pressão na... Não. Fazer gol e ganhar o jogo. O cara 58 pontos no Campeonato Brasileiro. Fundamental é ganhar o jogo, o cara é semifinalista. Fazer gol. Ele é semifinalista de Libertadores. Tem 3 títulos. E tem 3... Ele ganhou tudo que ele disputou tudo bem, até agora. Ele é bom treinador. Ele está pensando errado. Essa preferência eu discuto. Eu tô um pouco como você, que é um cara, por exemplo, que sempre foi muito contestado por treinadores, e vários treinadores deixaram de levar ele para a Copa do Mundo, deixaram de levar ele para... O Romário falava, cara, que treino. Não, mas eu chego lá e resolvo. Era outro tempo. Hoje o cara tem que ser profissional. O cara tem que ser profissional. Cara, só que se o cara entra e joga... Ô, Berna, eu cansei de sair com o jogador, antigamente, que os caras enchiam a cara de cachaça, bebia até morrer, ia pro centro de treinamento, treinava mal, caramba, chegava no jogo, irmão, pau. O cara ia lá, metia 1, metia 2 e resolvia. Estamos falando de outros tempos. Esse futebol não existe mais. Esse futebol acabou. Cara, é assim... Acabou. Mais ou menos. Assim, mais ou menos. Não, esse a não futebol ser que o cara seja o Messi. A não ser que o cara seja o Messi. A não ser que o cara seja o Messi. Ou o Romário. O Messi não, porque o Messi é profissional pra caramba. Mas o Messi é um cara que muitas vezes andava no campo. Ele economiza. Para achar o espaço. Um gênio. Sabia se localizar, ficava monitorando ali a situação, antevendo a jogada e tal, mas essa é outra questão. Aí a gente tem de olhar para quem comanda o time, né? E o Filipe Luís é o comandante. A gente pode criticar ou elogiar, mas fato é que você tem um técnico ali que é no mínimo promissor, no mínimo. Sim, concordo. Eu acho que é realidade já até. Criticando, também mas acho que é uma realidade. Também acho que é uma realidade. Uma crítica pontual só, uma escolha. Mas assim, eu acho meio lenda essa história de que o Pedro não teve chance. Não, teve chance. Porque as pessoas às vezes olham para um jogo, contra o Corinthians ele não jogou. Contra o Cruzeiro. Mas, cara, ele jogou contra o Estudiantes, 2 vezes, jogou contra o Vitória, entrou contra o Vasco, perdeu gol. Foi titular contra o Bahia, foi titular ontem. Ele tem jogado. Agora a questão é, cada jogo, eu penso parecido com o Filipe Luís. E não estou falando aqui que eu esteja certo ou errado, é a forma... Sim. Eu acho que cada contexto demanda uma preparação diferente. E essa preparação muitas vezes passa pela escalação. Ainda mais com o elenco que o Flamengo tem. Você não vai olhar para o Mirassol, para o Rafael Guanais e falar, escuta, nesse jogo aqui você não vai usar o Reinaldo, tá? Não, eu vou usar Embora ele tenha feito isso ontem, né? Não usou o centroavante. Ele também fez isso. Não, tudo bem. Ontem ele fez uma tática diferente, tirou o Cristiano Renato. Mas tudo bem, ele não vai tirar o Alisson, ele não vai tirar o Negueba, ele não vai tirar o Danielzinho. Ele tem poucas opções. O Felipe tem várias opções. Então ele pode adaptar esse elenco. Para que ter um elenco farto? Para você adaptar o seu time às circunstâncias. Então, por exemplo, contra o Internacional,
No jogo da Libertadores, Bruno Henrique foi titular. No jogo da volta também, lá em Porto Alegre. Por quê? Aquilo fazia todo sentido. O Internacional ia atacar o Flamengo e o Flamengo precisava de um escape para ter uma transição mais rápida e foi lá e ganhou o jogo. Sim. E um cara que finaliza bem também, corre muito. Então, assim, cada jogo é um contexto. Ontem, da forma como o Botafogo se comportou e a forma como o Flamengo se comportou, tudo fazia sentido para a escalação do Pedro. E foi o que aconteceu. E o Pedro jogou muito. E contra o Palmeiras, vai fazer sentido? O jogo de ontem era um jogo em que o Flamengo poderia ter que usar a bola longa. Foi o desenho da segunda etapa, inclusive. No primeiro, nem tanto. No segundo tempo, o Botafogo, até por estar em desvantagem no placar, teve que abrir mão da sobra, marcou individual, um jogador do Botafogo para um do Flamengo. Várias vezes o Rossi lançou a bola longa para o Pedro escorar e aí o Flamengo conseguia sair de trás. Esse era o desenho da segunda etapa e o desenho do jogo de ontem. Para o jogo contra o Palmeiras, o desenho pode ser outro. Sinceramente, ainda não parei para analisar e para pensar. E aí o Plata pode ser uma peça mais útil, o Bruno Henrique pode ser uma peça um pouco mais útil. Outro ponto. Na primeira etapa, em 2 oportunidades, o Pedro teve 2 toques displicentes na bola que levaram a uma transição do Botafogo e uma chance clara para o adversário. Não é a primeira vez que isso acontece. Houve um duelo no Maracanã, você vai lembrar, que ele dá um toque de letra sem a necessidade disso. Contra o Estudiantes. Contra o Estudiantes. Ele dá um passe de letra. Não. É o lançamento. O Valdívia jogaria? Não. Mas ali é o seguinte, é um jogo de Libertadores que estava 2-0 para o Flamengo contra o Estudiantes, ele foi dar um lançamento de letra. Nesse tipo de competição... Você coloca o cara no jogo. Mas se você tem o Valdívia em campo, por exemplo, um cara mais que não... Vamos falar do futebol, vamos falar de 2025. Pô, mas faz 5 anos, 6 anos, 8 anos. Vamos falar de 2025. 10 anos, 2015. Valdívia foi vice-campeão paulista em 2015. Nesse tipo de competição acirrada, pelo Mas aí qual não passa, temos mais espaço pelo pro cara qual que- passa o elenco do Flamengo, cada detalhe faz diferença. Cada detalhe faz diferença. Cara, num jogo contra o Palmeiras, um jogo desse é resolvido nos mínimos detalhes. Nos mínimos. É uma bola que você rouba lá na frente, é um gol que você perde, é uma falha individual, uma falha de posicionamento numa bola parada. Mas aí robotiza o cara também, né? Não é pode robotizar, dar um não, de forma lançamento. nenhuma, de maneira nenhuma. Eu acho que justamente... O Arrascaeta não vai driblar mais no meio. A gente pode ver o que aconteceu no primeiro gol do Os Flamengo. caras têm. O gol que destrava o jogo, porque até ali, pra mim, o Botafogo era melhor, era mais perigoso do que o Flamengo, dentro da proposta do Botafogo. Só não acertou a pontaria, né? Se tivesse acertado a pontaria... Pois é, Foi um time que teve menos poderia a ter bola e feito foi mais 2 a 0. Exatamente. Agora, Poderia ter o Arrascaeta tido um pega a resultado bola na diferente. intermediária, ele tira a marcação do Alan, no momento em que ele gira, abre-se um clarão na defesa do Botafogo. Genial, um cara que tem essa capacidade. Ele girou para cima do marcador dele, não tinha sobra, não tinha cobertura. Chega o Savarino Ele no carrega, desespero. ele atrai a marcação dos 2 zagueiros do Botafogo, o Pedro fica sozinho, o Flamengo abre o placar e a partir dali o Botafogo entra em colapso. Porque o Botafogo entra em colapso toda vez que ele toma um gol dentro de um jogo. O aspecto emocional, para mim, é o que está mais pegando dentro do Botafogo, mas isso é um assunto para daqui a pouco. Agora, claro que o cara tem o espaço para improviso, e o Arrascaeta demonstrou isso. Mas ele tem que ter consciência dos atos dentro do campo e a consequência que pode ter dentro do que ele executar. Eu sou favorável ao Pedro ser titular. Não estou falando que ele não deva ser titular. Não, a gente está discutindo coisas Eu importantes. só entendo, por exemplo, quando o Plata entra. É um jogo que demanda uma mobilidade maior, uma marcação mais frenética. Cara, no jogo contra o Chelsea, para mim é a melhor atuação do Flamengo no século. Século? Não é a mais importante. Não estou dizendo que é a mais importante, estou falando em termos de jogo jogado. Foi, para mim, a melhor atuação do Flamengo no milênio. Levando em consideração também quem estava do outro lado. Exato, tá? O jogo contra o Chelsea na Copa do Mundo. O Felipe Luiz tira o Arrascaeta e coloca o Bruno Henrique. Eu estava comentando o jogo na Rádio Band News FM. Falei, o que o Felipe Luiz está fazendo? O Bruno Henrique vai lá e resolveu o jogo, cara. Então, assim, existem situações em que ele vai ser impopular e foi o que ele falou ontem. Eu vou com as minhas convicções até o final. Ele disse isso ontem na entrevista coletiva. E ele tem que ter as convicções dele. Claro. É sim. Mas também tem que ter cabeça. Porque o Fernando Diniz, você vê, já está começando... Você falou bem do Vasco ali, e o Fernando Diniz está começando a mudar, porque ele sabe, os meus jogadores não vão conseguir fazer o que eu quero, não vão conseguir jogar do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é pertinente. E aí, velho, Mas tem que ele mudar o não sabe se esquema. adaptar ao jogo. Por exemplo, o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, no primeiro tempo. O Flamengo não jogou da forma como joga. O Flamengo jogou fechadinho.
contando com uma bola mais longa para o Cebolinha, que jogou muito mal, tanto que ele sai no intervalo daquele, e para o Bruno Henrique, que tampouco foi bem. Mas é o Flamengo que se adaptou completamente ao Palmeiras naquele jogo e ganhou o jogo, mudando um pouco a forma de jogar no segundo tempo. Mas ganhou o jogo por 2-0 no Allianz Parque. Então, acho que cada jogo demanda uma estratégia diferente e eu acho essa uma virtude do técnico. O técnico que sabe se adaptar às circunstâncias que o jogo pede, para mim, ganha pontos.